Namastê a todos, retornando ao canal depois de um bom tempo aí, sem vídeos. Esse início de ano, eu tive um início de ano meio conturbado com algumas questões pessoais e infelizmente não deu para gravar os vídeos aqui do canal. Mas eu quero voltar a gravar os vídeos, lembrando que vão sair todas as terças-feiras, um vídeo novo. E eu quero voltar com os vídeos, começando com essa série. Vai ser uma série de 3 vídeos, 3 capítulos seguidos, falando sobre a história do yoga segundo as posturas, os asanas da yoga. Esse material, ele é um material de um curso feito pela Aliança da Yoga Internacional, do acadêmico, de Harvard, Seth Powell. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque essa palestra dele foi dividida também em 3 partes, em 3 aulas de 1h30. Mas é um conteúdo que está em inglês. Então, se você sabe inglês, quer se aprofundar nesse assunto que eu vou falar aqui, você pode clicar aqui embaixo e ver a palestra, o workshop original do Seth Powell com esse conteúdo, mas eu achei que ia ser muito legal também trazer esse mesmo conteúdo de maneira um pouco resumida, e em português para as pessoas que não têm facilidade aí com o inglês, enfim, querem ter esse conteúdo, mas não tem a facilidade com o inglês. Então, o Seth Powell, ele é um acadêmico, se eu não me engano, ele está entrando para o doutorado de Harvard, se eu não me engano, ele estuda o yoga, a história do yoga, e ele fez esse workshop da história do yoga segundo os asanas, as posturas do yoga, baseado nas pesquisas acadêmicas atuais, aí, basicamente de 2 grandes pesquisadores, que é o James Mellison e o... esqueci o nome dele agora, do outro professor. Meu Deus, anotei aqui o Mark Singleton. Ainda bem que eu anotei, porque eu sabia que eu esqueci. O James Mellison, que é o inglês, e o Mark Singleton é um americano, professor numa universidade americana. O James Mellison é professor na Universidade de Oxford. E eles escreveram um livro recentemente, interessantíssimo, chamado Roots of Yoga, As Raízes do Yoga. Também, infelizmente, só tem em inglês, mas é assim a base de tudo aquilo que a gente vai falar nesses 3 vídeos, essas 3 sequências. Então, se você sabe inglês, manja de inglês, vai aqui embaixo que também tem o workshop original, do Seth Powell. Aqui eu vou estar resumindo o conteúdo que ele fala nesse workshop e vou estar falando, obviamente, em português para todo mundo entender. Show? Então, sem mais explicações, sem mais delongas, vamos começar. Esse vídeo vai ser um vídeo sem edições, eu vou fazer aqui direto com vocês, provavelmente não vai ter corte, não vai ter edição nenhuma, tô até com uma colinha aqui para eu não esquecer nada, para o conteúdo ficar legal para vocês, organizado, tá? Então, a gente vai separar a história do yoga em 3 momentos, tá? Em 3 etapas. A etapa que a gente pode chamar assim, o momento clássico, tá? Que vai ali desde, não sei, 1000 a.C., mais ou menos, até o início da Idade Média, na Índia, que é ali no século 8, século 10 depois de Cristo, tá? Então, 1000 a.C. até século 8, século 10 depois de Cristo. O segundo episódio vai ser sobre a yoga na Idade Média, na Índia, que é entre o século 8 e 10 até o século 15, século 16. E o terceiro episódio vai ser sobre a yoga na modernidade, o yoga nos nossos dias, pegando ali o século 16, 17 até os dias de hoje. Beleza? Então vamos começar o nosso tema de hoje falando sobre a yoga nesse período clássico, mais ou menos 1000 anos, 500 anos antes de Cristo, até o século 8. Então como é que a yoga começou? Qual é o começo da yoga? Segundo o pesquisador, o Seth Powell, existem 2 visões muito comuns no meio da yoga, que a gente sempre escuta. Uma visão que ele chama de idealista, que é aquela que a gente ouve, que o yoga tem 5.000 anos e que sempre existiu, e que veio através dos rishis, dos sábios. Eu gosto de chamar também essa ideia idealista, como ele falou, eu gosto de chamar de uma ideia mítica. O mito não quer dizer que seja algo falso, que não exista, que seja mentira, mas que tem uma explicação mítica, uma explicação grandiosa de um tempo que não dá para medir, de eventos, fatos que não dá para a gente medir, para a gente contar, O conteúdo aqui desse vídeo, para a gente lembrar,
é um conteúdo acadêmico, né? Uma pesquisa acadêmica. Então esse lado mítico, ele está mais voltado para a filosofia, para a religiosidade, para a espiritualidade. Então tem essa visão idealista, tá? Que diz que a yoga existe há 5.000 anos, que ela veio do próprio Brahman, da própria realidade última do divino, e veio até os rishis, os sábios, que então eles passaram esse conhecimento para os outros seres humanos. E existe uma visão que ele vai chamar de construtivista, né? Que é uma visão muito dura, uma visão dura até demais, que vai dizer que o yoga, realmente o yoga como a gente conhece, só existe há, sei lá, no máximo 500 anos, só depois da Idade Média ou ali pela Idade Média, que não é nada disso, que antes não tinha nada a ver com yoga. Também é uma visão um pouco rasa, cientificista demais, sabe? Muito preocupado com alguns detalhes e científicos de medida, enfim. Essas duas ideias, essas duas visões, a idealista e a construtivista, na visão acadêmica estão equivocadas, tá? Uma porque se preocupa mais com a explicação, como eu falei, mítica, com a explicação religiosa, filosófica, espiritual, e outra porque está se preocupando mais em uma coisa de ficar medindo muita coisa e, sabe, marcando check, sabe qual é? Fazendo como se fosse um exame, como se fosse uma prova para saber quem é yoga, quem não é, o que é yoga, o que não é. Então, afinal, aonde que a gente tem o início da yoga? Vamos dizer assim, numa visão mais equilibrada das coisas, né? Levando em consideração toda a presença cultural da Índia, a religiosidade da Índia, mas também os estudos da história, os estudos da arqueologia, da antropologia, da sociologia. Ok? Qual é essa visão mais, vamos dizer assim, um pouco mais equilibrada sobre a história do yoga? Lembrando que não é que uma visão esteja certa e a outra errada. Não é bem por aí. Mas o que a gente busca aqui, o que a gente vai buscar aqui nessa série, né, nesses próximos 3 vídeos, é dar assim, a visão acadêmica, a visão científica, histórica da história do yoga. Né? A gente tem a explicação mítica, espiritualista, que é válida, né? Tem a explicação construtivista, que também é válida, mas aqui a gente tenta construir uma visão mais crítica, mais científica e, como eu disse, talvez até mais equilibrada sobre o que realmente nós sabemos e temos sobre a história do yoga. Então o que a gente realmente sabe é que mais ou menos ali por volta de 500 a.C. até 100 a.C. a gente começa a ter esse movimento, esse entendimento, essas filosofias de pessoas no norte da Índia que vão abrir mão da sua posição social, dos seus bens, da sua família, enfim, vão virar, vamos dizer assim, renunciantes, né? Vão largar ali a sua vida social, a sua família, vão virar esses renunciantes em busca de algum tipo de realização espiritual. E aí, ali que a gente começa a ver mais ou menos o que a gente entende hoje como yoga, através desses primeiros renunciantes que abandonam a vida comum, normal, e vão para lugares isolados, como florestas, como montanhas, como desertos, em busca de algum tipo de realização espiritual, poderes espirituais, ou algo desse tipo. Então, a primeira menção que a gente tem ali sobre um asana, sobre uma postura, são através de moedas dos povos ali do norte da Índia, em que você tem a figura do Padmasana. Padmasana, para quem não está habituado aí com o termo, né, é a postura de lótus, né, aquela postura com as pernas cruzadas. Só que até aí, até esse momento, esse entendimento de Padmasana, o que significa Padmasana? Asana significa assento, né? Uma cadeira é um asana, um trono é um asana, sabe? Um assento. E Padma é lótus, é a postura do lótus. Então esse Padmasana estava relacionado a um trono de lótus, ou seja, um trono em que uma pessoa muito especial se senta. Um rei, né, que tinha naquela época era considerado um ser divino, um grande mestre, né, um grande guru, uma pessoa iluminada. Então ela se sentava, o assento dela era um assento divino, era um assento de lótus, que tem essa simbologia dentro da cultura indiana da lótus,
significar, né, tá ligada a todo esse conceito espiritual, divino, elevado. Então você tem ali as imagens nas moedas, naquelas primeiras moedas de reis sentados nesse Padmasana, nesse trono de lótus. Mas o asana ainda não estava se referindo a alguma postura física. Ele estava se referindo ao seu significado, vamos dizer assim, cru, né? Ao significado de assento, de um trono, de uma cadeira, de um local mesmo para você ali se acomodar, entende? Então, o asana, perdão, até ali, até aquele momento, como eu disse, né, 500 a.C., 100 a.C., ele vai ter uma função de sentar para meditar. É uma postura que eu tenho para a minha meditação. Ainda não vai ter essa ideia, né, nesse grupo de renunciantes, essa ideia de posturas físicas que vão me auxiliar em alguma coisa. O foco da yoga, nesse primeiro momento clássico, era a meditação. Era atingir um estado de consciência, né, distinto, através da meditação ali sentada. Uma coisa que é muito interessante, que uma das coisas que hoje eu vejo muitas pessoas falando que não é yoga, ou que não é yoga clássico, como os tapetes de yoga, como os props, né, aquelas bloquinho, cinta, que nego fala, isso não é yoga de verdade, isso é adaptado para o ocidental. Essas coisas já existiam nessa época do yoga, 500 anos antes de Cristo. Olha que incrível! Nós temos várias imagens dos yogis daquela época, com dreadlocks, né, com aqueles cabelos compridos, em que eles se sentavam e um dos asanas, uma das posturas que eles assumiam, era usando uma corda, uma cinta, em que eles juntavam os joelhos e se amarravam para poder ficar ali durante um bom tempo. E também o tapete de yoga sempre foi utilizado. Os yogis usavam pele de animais, usavam uma grama, que é uma grama sagrada da Índia, agora me falhou o nome, enfim, me esqueci do nome, trançada, né, como fosse uma palha, para eles poderem se sentar, para eles poderem ficar ali por muito tempo, sentados em meditação. Então, o foco da yoga, nesse primeiro momento, nesse momento, vou chamar de clássico, tá, da yoga, de 500 a.C., 1000 a.C., até o século 8 depois de Cristo, era a meditação. Não se tinha essa ideia do asana enquanto postura. O asana era um assento, uma forma que eu vou me sentar para meditar. Então, interessante, ele faz algumas, durante, né, a apresentação, o Seth Powell traz algumas, como é que se diz, algumas referências de textos. Por exemplo, o Yoga Sutra, que é um texto básico, todo mundo, geralmente quando faz um curso de yoga, ou quando se interessa para se aprofundar na yoga, né, vai estudar o Yoga Sutra, fazer algum curso sobre o Yoga Sutra. O Yoga Sutra só tem 3 versos sobre asanas. E em nenhum momento ele descreve algum tipo de asana. Ele vai falar sobre o asana, o que o asana é, para a pessoa ficar confortável, para a pessoa ficar bem, para ficar concentrado, né? Mas ele não descreve algum número de asanas. Só depois, alguns séculos depois, com comentários, né, seguidores de Patanjali, né, o escritor do Yoga Sutra, quando eles vão comentar o Yoga Sutra, é que eles acrescentam no comentário, não no texto original, mas no comentário, algumas posturas. E ainda assim, essas poucas posturas, algo entre 8, 12, 13 posturas, são asanas voltados para a meditação. Então, sempre lembrando, né, ainda nesse primeiro momento, o yoga era voltado para a meditação. Os asanas nada mais são do que maneiras de me sentar, me manter ali confortável e meditar, entrar no meu estado meditativo. Então, falamos, né, sobre a história da cinta. A gente achou isso tão interessante, né, porque a gente vê tanta gente hoje em dia falando que não é necessário props, ou que isso não é yoga. Enfim, isso sempre fez parte da yoga. Inclusive, na Bhagavad Gita, quando Krishna vai explicar para Arjuna como é a meditação, o que é meditação, o que é o Jnana Yoga, ele fala sobre o yogi indo para um lugar afastado e fazendo ali
o seu tapete de yoga, botando essa grama que eu falei, sagrada, colocando uma pele de um animal, sentando-se ali e ficando ali em meditação. E ele até explica, né, um dos processos de meditação da yoga, prestando atenção na respiração, prestando atenção no ponto entre a sobrancelha e a testa. Então, essas são algumas evidências nas escrituras clássicas indianas que mostram o foco da yoga naquele momento. O foco da yoga naquele momento era somente a meditação. É claro que se você souber inglês, quiser clicar lá no curso do Seth Powell, ele dá outras referências como esculturas, esculturas, né, em pedra, em templos, demonstrando isso. Outros livros, aqui eu estou pegando os mais conhecidos, que as pessoas sabem também, para a gente reduzir um pouco o tempo, né, do vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, já está ficando até bastante longo. Mas enfim, vamos tocando, que o importante é o nosso conteúdo. Então, não tinha essa ideia, né, de asana enquanto postura. Algo que é importante a gente frisar hoje em dia é quem eram essas pessoas que estavam indo meditar. Quem eram essas pessoas que estavam abandonando a sua família, a sua vida social, a sua casta, que sempre foi algo importante, a sua posição social ali naquelas sociedades ali no norte da Índia? Quem eram essas pessoas que estavam se tornando renunciantes para alcançar algum objetivo espiritual? Então, infelizmente, hoje em dia, a gente tem ainda uma dificuldade das pessoas de entenderem e interpretarem a história do yoga. Quando a gente olha para trás e começa a estudar, por exemplo, o yoga, a gente tem que se ligar que a gente está vendo uma sociedade completamente diferente da nossa, é a sociedade indiana, num tempo completamente diferente do atual. Então não é a sociedade indiana atual, é a sociedade indiana de 2.000, 3.000 anos atrás, e que pouco ou nada tem a ver com as nossas definições dos dias atuais, de cultura, de política, de religião, de filosofia. Era uma outra visão de mundo. Então hoje em dia é muito comum as pessoas olharem para trás e colocarem na história do yoga ideias que elas têm hoje na modernidade. Por exemplo, pessoas muito conservadoras vão dizer que no yoga, sei lá, por exemplo, as pessoas do yoga e os grandes yogis, eles abominavam o sexo fora do casamento, porque isso não é bem assim. A história não é bem essa. Ou pessoas mais de um viés político assim, mais libertário, sei lá, mais de esquerda, de repente. Porque na yoga os yogis eram revolucionários da sociedade que se livravam das amarras da sociedade. Não, também não é bem assim. Porque tanto essas interpretações de conservador ou de liberal que nós temos hoje no mundo moderno não se encaixam na Índia de 3.000 anos atrás. A gente tem que fazer um esforço, e por isso a questão do meio termo, do acadêmico, que é esse esforço de olhar para trás, olhar para essa história com um olhar dessas pessoas, dessa sociedade daquele momento. E aí a gente consegue tirar, ou o mais perto possível, né, o que estava realmente acontecendo ali. A gente consegue entender o que realmente estava acontecendo naquela sociedade, sem interpretar aquela sociedade com um olhar moderno nosso, dos conflitos e das ideias dos nossos dias atuais. Tá? Então isso é algo bem... É uma coisa assim, é um assunto aí bem complexo, bem delicado, mas é por isso que a visão acadêmica ela é tão importante, porque ela vai ter essa busca. É óbvio que a gente sempre vai olhar para o passado com a nossa visão que a gente tem hoje, porque é o que a gente tem. Mas quando a gente pelo menos faz um esforço, né, para olhar para o passado, fazendo um esforço para que a minha visão moderna não coloque coisas que não estavam lá no passado, né, para eu poder entender de verdade o que está lá e não o que eu acho que deveria estar. Então, até aquele momento, essas pessoas que praticavam essa yoga, né, que abandonavam a família, iam praticar essa meditação, em sua grande maioria, né, a gente era uma sociedade tanto quanto machista, então em sua grande maioria eram homens, e por mais que o yoga
estivesse livre, né, da sociedade, de certa forma, a maioria desses homens eram de uma casta elevada, ou de brahmanes, ou de chamados dos kshatriyas, os guerreiros, os reis, os príncipes, né, o pessoal assim da realeza, vamos chamar assim. Assim como o Buda, né, ele era uma pessoa da realeza, um príncipe que abandona tudo e vai ali praticar o yoga. O que a gente tem de material para evidenciar isso? Alguns exemplos que são citados no workshop. Por exemplo, os textos do yoga que começaram a ser escritos pelos mestres, pelos praticantes, eram escritos na língua sânscrita. O sânscrito era a língua culta da época e que só era dominada pelas high society, né? Pelo pessoal ali no topo da sociedade daquela época. Não era todo mundo que sabia ler, escrever, entender o sânscrito, mas mesmo assim eles escreviam. Por que eles escreviam em sânscrito? Primeiro porque a pessoa que escreveu sabia, e porque ele sabia que quem estava ali com ele praticando sabia ler aquilo. Se sabia ler aquilo é porque a maioria era de uma casta elevada. Embora tivesse abandonado a sua casta, eram pessoas que vieram de uma casta elevada. O segundo ponto é que grande parte dos textos do yoga, quando vão citar partes do corpo humano, falam como se estivessem se comunicando somente entre homens. Vou dar um exemplo. A região do períneo, tá? Entre os órgãos genitais e o ânus. É uma região muito importante para o yoga, porque a gente tem um exercício chamado Mula Bandha, que você contrai essa região do períneo. Né? Uma das coisas que você faz é você contrair essa região do períneo. Quando você pega os textos de yoga dessa época para ler, em nenhum momento ele fala, como eu disse aqui agora, os órgãos sexuais. O que é a região do períneo? É entre os órgãos sexuais e o ânus. Não, eles falam entre o pênis e o ânus. Por que eles falam somente do pênis? Por que eles não falam órgãos sexuais? Eles falam do pênis. Porque eles sabem, já era meio que subentendido de alguma forma, que quem ia ler aquilo, quem estava ali no meio, era somente homens. Ou, na sua grande maioria, homens. Então, esse primeiro momento da yoga, ele seguia, infelizmente, os modelos daquela sociedade da época, que era uma sociedade machista, era uma sociedade que tinha ali uma distribuição de poder, né, desigual para as castas mais altas, como os brahmanes, como os kshatriyas. O que a gente tem assim de interessante dentro do yoga é que mesmo com todo esse problema, você tem ali algumas exceções de mulheres praticando yoga. Você tem pinturas, tem esculturas que você tem ali mulheres yoginis praticando yoga, histórias, mitos, né, de pessoas que vinham de uma classe social menos abastada e que estavam ali, que se tornavam grandes mestres de yoga, mas isso era, vamos dizer assim, uma exceção. Em via de regra, a grande maioria eram somente homens e brahmanes, sacerdotes, alguns poucos kshatriyas, tá? Reis, príncipes da realeza. Ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para esse passado do yoga, porque essa que é, vamos dizer assim, a realidade do passado da yoga, né? Desse período clássico, pelo menos. Era uma prática, basicamente, de homens e de homens de uma high society, como eu disse aqui, daquela sociedade da época. Ok? Então, Caio, nesse momento não tinha nada de asana, não tinha nada de postura. Aí que vem a parte também bem interessante, bem legal. A única coisa que a gente tinha ali parecida com os asanas, aonde os asanas que a gente entende hoje, né, começaram a nascer, era nas penitências, nas austeridades, que a gente chama na yoga de tapas, né? Então a gente ouve muito hoje falar de tapas como austeridade, como penitência. Então naquela época, o tapas era algo essencial para o yoga. Até como eu falei, o Patanjali no Yoga Sutra, ele coloca isso, né? Não existe yoga sem tapas. O que eram esses tapas? Eram penitências que os yogis faziam com o intuito de controlar o corpo, controlar a mente, atingir algum tipo de entendimento, como é que chama assim, abertura de consciência, modificar, né, a sua percepção sensorial, modificar o seu entendimento sobre alguma questão filosófica. Então, alcançar algum tipo de bênção espiritual também, isso era muito forte dentro da yoga. Essa ideia de moksha, de liberação,
só vai existir um pouco depois. A yoga, no primeiro momento, ela era uma forma de você conseguir poderes espirituais, de você conseguir super força, ficar poderoso, poderes mágicos, vencer a morte e coisas assim. Então, o que era extremamente necessário para você conseguir, né, esses feitos espirituais era tapas, austeridade. Por exemplo, ficar num pé só durante horas, dias, sem comer, ficar naquela postura de, hoje a gente chama de vrikshasana, postura da árvore, né? Que a pessoa fica fazendo um 4 assim com a perna, né? E ali os yogis ficavam horas, dias, tinham esse intuito. Meditar com fogo em volta, com uma fogueira em volta para ter um calor excessivo, ou meditar sem roupa nenhuma, numa geleira, né, numa montanha muito gelada, numa neve. Então essas austeridades, ali nessas austeridades que a gente vai começar a ver o início do surgimento das posturas como a gente entende hoje, como eu falei, o Vrikshasana. Ficar de cabeça para baixo durante muito tempo, né, que a gente tem as posturas invertidas, como a gente chama hoje. Então essas posturas que a gente conhece hoje, elas vão começar a surgir não como prática de asana, mas como prática de tapas, austeridades. E para que essas austeridades? Para alcançar poderes espirituais, para alcançar bênçãos, né, dos deuses. Existem várias histórias védicas das escrituras que contam de reis, de heróis, de demônios, de vilões que faziam grandes tapas, grandes penitências, né, para causar, assim, chamar a atenção dos deuses, e aí os deuses vinham e dar algum desejo para ele, conceder ele algum tipo de poder. Então é nesses tapas que vão começar a surgir o que a gente entende hoje como postura, como asanas. Porque nesse momento até então, como eu disse, para a gente frisar, deixar bem claro, o asana era simplesmente a forma de você sentar e meditar. Acabou. Essa era boa parte do treinamento, provavelmente do dia a dia, de um yogi daquela época. Isso e tapas, as penitências que eram necessárias para que a pessoa tivesse controle sobre o corpo, para que a pessoa percebesse que ela não era só o corpo, que ela não era a mente, que ela tinha controle sobre a mente, que ela podia conseguir, de repente, bênçãos espirituais. Era essa a ideia da época. Então esse vídeo vai ser um vídeo bem longo, pelo que eu estou vendo aqui na gravação, mas o importante que eu quero fazer para vocês é passar um vídeo com conteúdo, como uma aula, assim como eu faço nos meus cursos. Ok? Então, até aqui a gente fecha, né, o período do yoga clássico, que vai ali de 1000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, até o século 8, século 10 depois de Cristo. O que a gente viu aqui hoje? Primeiro, o yoga era focado na meditação. Asana era a forma como os yogis sentavam e meditavam. Props, utensílios para praticar yoga, sempre existiram desde o início. Tapete, cinta para se amarrar, cinta para o cara se amarrar e ficar de cabeça para baixo, tudo isso sempre existiu, sempre foram usados pelos yogis. Os asanas, né, não existiam ainda. O início dos asanas vem na tapas, nas austeridades, nas penitências que os yogis faziam a fim de conseguir um maior controle da mente e do corpo e conseguir bênçãos espirituais. Basicamente é isso, né? Também lembrando, outro ponto importantíssimo, como a gente frisou aqui, era quem praticava esse yoga. Até aqui, grande maioria dos praticantes, né? A esmagadora maioria dos praticantes de yoga eram homens de classes altas da sociedade daquela época. Então esse é o resumão da aula, são os pontos que eu acho mais importantes da gente entender. Na próxima aula da semana que vem, vou tentar postar terça-feira certinho, sem falta para vocês, a gente vai falar sobre o período medieval da yoga, quando as coisas começam a mudar e começam a se aproximar ao que a gente conhece hoje como Hatha Yoga, né, Ashtanga Yoga, Raja Yoga, com a yoga que a gente vê nos dias atuais. Tudo bem? Esse é um vídeo que é para ser longo mesmo, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, se você quiser saber mais sobre os livros que o Seth Powell se baseou para fazer esse workshop, comenta aqui embaixo, eu respondo, eu procuro e coloco. Infelizmente eu acho que
todos os livros, ou provavelmente a grande maioria deles, não está em português, mas de repente você pode traduzir, pedir para alguém te ajudar, não sei. Ou se você sabe de inglês, você pode ler também o livro. E não se esqueça que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o vídeo original, o curso original, né, o workshop original do Seth Powell, que se você sabe inglês, você pode acessar lá e assistir também. A ideia aqui do vídeo é fazer um vídeo de conteúdo assim, resumido do que ele falou lá e em português para tornar acessível aqui para o pessoal do nosso país. Ok, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo gigante. Até semana que vem. Namastê!